Bom dia para você que está aí ligado na TV Ponta Negra, só esperando o programa Mulheres de Fé em Ação, agora cedinho. Fique aí que nós temos uma convidada especial. E no programa de hoje estamos com ela, nossa convidada especial, missionária Wandira. Se você não assistiu o programa passado, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha e assiste porque foi maravilhoso. E temos também aqui Valéria, nossa psicóloga, que todos os sábados está aqui junto conosco, abençoando o nosso programa. E é isso, gente. Vamos começar a ler a palavra? Lá em Juízes, no capítulo 4, no versículo 18, diz assim: Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Meu Deus, e ela lhe cobriu com um pano. Nós continuamos com o tema Deus quer te usar. Se você não assistiu, vai assistir lá os outros para você entender o de hoje. E nós estamos aqui com a nossa missionária. Que palavra, né? Que palavra. Porque Jael foi uma mulher com estratégias. Deus deu estratégias para ela. E a gente sabe que nos dias de hoje, se a gente não tiver a direção de Deus, o foco em Deus, para que Deus nos fale as direções certas, para que a gente não venha errar, a gente precisa ter uma comunhão com Deus. E principalmente na nossa casa, né, missionária? Porque eu costumo dizer, quando eu vou ministrar, que muitas pessoas são chamadas para grandes missões. Fora do Brasil, no Brasil, em estados mais próximos, em aldeias. Mas uma das maiores missões que a gente deve aprender e deve começar é dentro de casa, porque a nossa missão dentro de casa vai nos fazer alavancar em outras coisas lá fora, porque se a gente não aprende a fazer missões dentro de casa, lidando com o nosso cônjuge, lidando com os nossos filhos, com as impossibilidades, com as circunstâncias, quando a gente chegar lá fora, a gente vai ter tudo isso. E dentro da nossa casa, a gente precisa criar um âmbito aonde seja um lugar confortável e um lugar de paz. E missionária, como é fazer missões em casa? Fazer missões em casa é a primeira responsabilidade da missionária. Você sabe que a família veio antes da igreja. Casamento e seguida a isso a família instituída por Deus. O casamento é uma instituição divina. Então, depois nasceu a igreja, porque a família começou a crescer e precisou do relacionamento com o corpo de Cristo. Mas fazer missões em casa é a primeira missão da mulher cristã e da mulher missionária. Porque você vai para o campo missionário ou você vai para uma tarefa aqui, é a mesma coisa da mulher executiva. Eu costumo dizer que a mulher cristã executiva, ela também é uma missionária no setor onde Deus a colocou. Por isso, ela tem que saber que tudo começa em casa. E se ela não tiver estrutura em casa, ela também não tem fora. Se ela não sabe liderar a sua casa, a Bíblia diz, se não sabe liderar a casa, não vai saber liderar nenhuma outra atividade. Lamento informar você. Eu sou boa para pregar, mas para cozinhar não. Problema seu, mas pelo menos ovos com arroz ou com cuscuz, você tem que saber fazer gostoso para servir dentro de casa. Não precisa ser especialista na cozinha, mas pelo menos uma coisa simples tem que saber fazer. É verdade. Outra coisa, administra uma casa, tem recursos, tem as empregadas, os empregados, mas você, mulher cristã, é você a responsável para que tudo aquilo caminhe bem. É você que vai atender esse marido, é você que vai atender esses filhos, é você que vai ser administradora, psicóloga, médica, tudo dentro dessa
Deus sabe que você tem capacidade para isso. Fora de casa, exerce o ministério de missionária. É verdade. E Wandira e Tem Valéria, que ser né? assim mesmo. Eu sempre costumo dizer que o nosso púlpito também é em casa. Muito Porque nossos seguidores são os nossos filhos. começa de casa. Eles vão observar como é a nossa conduta. Porque se eu tenho uma conduta na igreja e eu tenho uma outra conduta fora da igreja, isso vai confundir a mente deles. Eles vão começar a olhar e dizer, e agora? Minha mãe é quem? Como é que é minha mãe? Eu prefiro estar onde? Né? Porque a casa, ela precisa ter o bom perfume de Cristo. Precisa. E nós, Verdade. mulheres, né, Valéria, como a gente tem nosso temperamento, nós temos os nossos hormônios, nós temos TPM, e a gente precisa Menopausa. equilibrar. A gente precisa equilibrar. E muitas vezes a criança não vai entender aquele pequeno, digamos assim, deslize que a gente deu. Mas uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa aprender a que quando a gente errar, a gente olhar e dizer que errou. Isso é muito A gente importante. reconhecer, porque o filho vai aprender isso. Então, essa questão missionária do nosso púlpito ser em casa, isso você pode ter só um filho, mas esse só um filho, ele pode alcançar quantos? E ele vai exercer aquilo que ele está aprendendo. Então, muitas vezes, as muitas palavras não vão ensinar como as minhas ações. Então, às vezes, Valéria e Wandira, é importante a gente ter equilíbrio e ter um cuidado maior dentro de casa. Isso é a prova de que você não é religiosa. Isso é a prova de que você vive uma vida de santidade. E santidade em toda maneira de viver. Então isso é fantástico e é a principal coisa para a mulher cristã. Vamos tirar essas máscaras, eu sou muito direta. Vamos tirar essas máscaras e vamos começar a ser mulheres reais dentro da nossa casa, sentada na mesa com os filhos, com o marido, respeitando cada um o seu espaço, mas mantendo os princípios divinos. Nós não somos qualquer pessoa. Nós temos a revelação do Espírito Santo. E é preciso não abrir mão de princípios. Princípios não se violam, eu costumo dizer. E os princípios divinos, esses são inegociáveis. Inegociáveis. Mas as mulheres cristãs, principalmente, querida, põem uma máscarazinha assim de boazinha. E aí estressa, grita filho, grita neto, vive mal-humorada, consegue rugas, fica mais feia. Não, mulher. Respira, faz uma terapia. Agora tem uma terapia assim fantástica, Adriana. Vou ensinar elas. Você já disse aqui no primeiro bloco. É assim, o devocional. É prostrar-se aos pés do Cristo. É verdade. Antes do telefone, antes do marido, antes de se maquiar, levantou, vai para o lugar secreto. Põe a cara no chão e faz a tua terapia com ele. Aprende. Quando ora, você fala com ele. Quando ler a Bíblia, ele fala com você. Momento de meditação, para quê? Para que você ponha na prática o culto racional. O que ele me disse e o que eu prometo mudar a partir de hoje. Então, esse é o fundamento para você ter equilíbrio dentro de casa. Quer saber minha agenda do dia que começa às 4 horas da manhã até meia-noite? Você cansa. De onde é que essa mulher tira força? Do quarto secreto, do segredo. Se eu posso, você pode. E irmã Wandira, deixa eu só complementar. Eu já tenho muito tempo de psicologia, né? De muitos anos já estou assim, já me aposentando, como diz, porque muitos anos, 40 anos. Já escutou muitas histórias, né? Já contou muita gente. E aí, como psicóloga e como cristã, eu vejo que realmente só Cristo na nossa vida, não tem outro caminho. Que é através dele que nós vamos chegar aonde a gente
quer, porque sem ele não adianta você fazer terapia. E a terapia, ela não é que na terapia vai haver um milagre. Não vai haver milagre. Agora, na terapia, vai lhe ajudar a o quê? A muitas coisas, problemas mal resolvidos dentro de você e que muitas vezes você não consegue ter uma intimidade com Deus, porque tem muita amargura dentro. Tem muita traumas. Entendeu? Então, a terapia, ela leva você a ter um encontro melhor com Deus, a você realmente se dispor daquelas coisas todinhas, um monte de coisa, e realmente você dizer, agora sim, agora sou eu e Deus. Eu estou livre para um verdadeiro acesso. Para ter um relacionamento com ele. Exatamente. Eu costumo dizer uma coisa aqui, já que ela pegou aqui esse gancho aqui, me permita, porque quando eu aconselho pelo lado bíblico e a psicóloga do outro lado dá a palavra dela cientificamente, eu acho isso encantador. Porque quando ela diz o lado científico, a Bíblia já dizia antes. Entende? Então, a psicologia e a Bíblia andam de mãos dadas. Se você não está conseguindo, faça uma terapia, ela lhe disse, para abrir o caminho para o seu relacionamento com Deus. Agora, tem um caso assim que é muito peculiar. Você está brigada com o esposo. Vai ao conselheiro na igreja, um pastor, sei lá, quem lhe aconselha. Aí ele diz, vão orar. Ora, se você nem fala com esse marido, como é que você vai orar com esse marido? Vai orar com ele. Então isso não tem lógica, querida. Vamos primeiro resolver o problema que fez com que eu não fale com meu marido e o meu marido não fale comigo. E como vamos resolver isso? Levando a um terapeuta. Então as coisas vão caminhando quando nós abrimos a mente para sermos ajudadas, quando nós reconhecemos que tudo vai começar por nós, irmã querida. Verdade. Perfeito. Isso é verdade. Então é você realmente ver que é Deus. Não tem como a gente seguir nossa vida, planejar algo sem Ele estar na primazia da nossa vida. Deus, ele reconquistou essa comunhão que o homem havia perdido porque Ele quer interagir conosco. Então, Ele não quer perder ninguém. Muitas das vezes, nós é que nos perdemos no caminho. E nós precisamos nos achar. É verdade. E antes que encerre esse primeiro bloco, eu quero dizer para você, se ache. Não se esconda. Brincadeira de esconde-esconde foi na infância, agora você já cresceu. E nós precisamos crescer espiritualmente. Uma criança, ela nasce, ela tem o seu desenvolvimento. Mas quem disse que ela sempre vai ficar na chupeta? Então, assim, precisa sair desse esconderijo. Se for para um lugar secreto, que seja com Deus. Mostrando para Ele, dizendo suas fragilidades, suas fraquezas. Mas declarando também, porque a palavra de Deus diz, crie, por isso falei. Então, como você quer se ver? Declare, mulher. Olhe para o espelho e diga assim, ei, você hoje está assim, mas não vai ficar. Então, dá um basta nessa situação. Se a gente não reagir, Deus tem planos maravilhosos para nós. E muitas pessoas estão no cemitério mortos, sem viver um pedaço, um terço daquilo que Deus tinha para elas, porque não decidiram reagir, fazer algo. Então nós temos a palavra, nós temos esse Deus maravilhoso, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e estamos paradas. Não, isso vai acabar. Eu declaro em nome de Jesus, você saindo desse esconderijo e voltando e reiniciando. Mas segura aí que o segundo bloco já está vindo aí. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. São João é nossa festa favorita, que enche o peito de amor e de paixão. Raízes profundas que nos sustentam e nos enchem de gratidão. Pois a cultura do Nordeste é nossa felicidade
E no favorito ela é vivida com intensidade. Tradição aqui é garantia de qualidade. No arraiado favorito, bate forte o coração, a felicidade explode igual a rojão. Arraiado Favorito, nossa história, nossa tradição. A gente aqui está nos bastidores falando dessa aceleração do programa, né? Porque sai do primeiro bloco, entra no segundo bloco, mas assim tomando um café, né? E o café tem que ser São Brás. Gente, eu era muito tradicional em café. Eu era aquele café, não comprava outro. Mas quando disseram que o São Brás ia patrocinar o programa, eu disse, eu vou experimentar esse café. E, gente, é o melhor café. Sabe por quê? Aquilo que pega junto do reino de Deus é o melhor. E eu aprendi isso. Eu vou para o salão onde a pessoa está ali abençoando o reino de Deus. Você sabia que isso é importante? Que isso fala muito sobre o reino de Deus? A gente precisa investir em quem tem investido no reino. E isso é importante a gente frisar. Então, o Café São Brás, todos os dias de manhã, para a gente estar bem acelerada para viver o resto do dia. Então, gente, voltando aqui, a gente está com o tema Deus quer te usar. E vamos aproveitar aqui a irmã Wandira, né, que ela tão solista, né, nos abençoou com a presença dela e nos mostrando, né, tudo que ela já passou, testemunhando a sua vida. E é tão importante a gente aprender, sabe? Eu costumo dizer que é tão bom você estar nos pés de Gamaliel. Por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque aquela pessoa passou por muitas coisas. E às vezes a gente ainda não passou por aquela esfera de batente. E quando a gente escuta, a gente diz, opa, eu estou nesse degrau que aquela pessoa passou, mas ela reagiu assim. Então isso nos ensina. E irmã Wandira, o quanto é importante, né, a gente estar no propósito de Deus. Eu costumo dizer que a gente está no melhor lugar e a gente se realiza quando a gente está dentro do propósito. Agora, isso não quer dizer que a gente também, para estar dentro do propósito, a gente vai fazer missões em outro lugar do mundo. Mas a gente também fazer uma missão específica que muitas vezes Deus nos entrega, como Deus fez com Jael. E a gente percebe assim, como ela foi atenta a cada detalhe que Deus tinha. E tem certas missões que Deus nos dá, que a gente olha assim e diz, meu Deus, Ele me escolheu para fazer essa missão. E a gente se depara com situações e vê o quanto Deus é conosco. Porque na nossa força, muitas vezes, a gente com certeza não vai conseguir. Mas na força do Senhor, a gente consegue muita coisa. Então, assim, ser missionária nesse século 21, onde a gente vê tudo tão acelerado, as redes sociais, tudo ali bombando, pessoas já não se comunicam entre si. Às vezes eu me deparo em alguns lugares que eu vou e as pessoas estão comendo e é no celular, é uma colher na boca, o celular, e às vezes você quer comunicar-se com a própria pessoa que está na sua mesa, você manda um oi. Já aconteceu isso comigo. Eu falei, ué, a pessoa está aqui do meu lado e mandando um oi. Por quê? Porque a gente se dispersa com muitas coisas e as redes sociais é uma delas. Então, missionário, o que é que a senhora deixa assim nesse segundo bloco para a gente explanar essa questão? Como Deus, Ele achou em Jael um coração disponível e atento à instrução. Porque eu costumo dizer que o Wi-Fi de Deus nunca vai estar bloqueado. Eu nunca preciso saber a senha do Wi-Fi de Deus, porque ela está ali liberalmente para todo mundo. Mas a gente tem uma coisa de se dispersar, se distrair com outras coisas. O que a gente deve fazer nesse pleno século XXI, onde todas as pessoas querem só estar ali conectadas? Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 22, Paulo vai dizer um texto precioso. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou primeiro e se entregou por mim. O que era que Paulo queria dizer para os Gálatas e para nós? A vida que eu vivo é a vida de Cristo, não é mais a minha. Então isso quer dizer que nós precisamos estar conectados com o reino 24 horas e não conectados com as coisas daqui da terra. Nós estamos aqui passando um tempo. A nossa cidade é o céu, mas você não pode espiritualizar tudo. Eu não posso materializar tudo, porque a vida que o crente tem é a vida de Cristo. Agora venha para o texto que foi lido na abertura do programa. Porque Jael cumpriu a missão.
porque estava conectada com toda a situação de Israel, com toda a situação da batalha, com toda a situação de Débora, com todo o sofrimento, e ela foi seguindo passo a passo. Não tinha rede social, não tinha o celular como nós temos hoje, assim, 24 horas, mas tinha as conexões que eles usavam no meio deles. Então, Jael foi acompanhando, chegou na porta dela. Quer dizer, chegou nas mãos dela, é o que hoje chegaria para nós. E ela aproveitou e entrou na história. Por quê? Porque não estava distraída com nada. Isso. Nós nos distraímos com qualquer coisa, querida. Nós nos distraímos com política, nós nos distraímos com artista tal, nós queremos imitar. Isso não é do reino. A nossa atenção tem que estar nos negócios do reino. Então, o que aconteceu? Outra coisa que Jael nos ensina, ela era hábil naquilo dentro de casa, de usar as estacas. Ela não usou outra arma, nem outra munição de ninguém. Ela usou o que ela sabia manejar. Então, cada uma de nós tem uma missão específica que Deus nos entregou. Precisamos conhecê-la. Então, ela não se preocupou com ninguém. Venha, meu Senhor. Existia uma amizade entre Císera e o marido dela. Venha, meu Senhor. Levou para a cama. Ele quer água. Ela disse, vou lhe trazer um leitinho quente. Toda mulher tem estratégia. Toda mulher sabe o caminho que deve tomar. Ei, você aí sabe o posicionamento que tem que tomar hoje para começar a viver o novo tempo de Deus. Você está só postergando porque você tem medo que o povo fale. Jael nem pensou nisso. Colocou para dentro, pôs para dormir. Quando ele dormiu, ela completou a missão. Pegou a estaca e o martelo. Como sabia manejar, aí entra o problema nosso. Qual é a nossa arma? A Bíblia Sagrada. Se você não sabe manejar a Bíblia, ela não vai ter nenhum sentido na sua vida. Verdade. A leitura da Bíblia, o viver a palavra, vai trazer para você todas as ferramentas que você precisa para encarar a dureza do presente século e manter o equilíbrio dentro da sua casa. Porque esse bloco me chamou muita atenção, porque ela começou, a Adriane, dizendo como ser missionária dentro de casa. Nosso microfone, nosso púlpito, nosso palanque, nossos holofotes dentro de casa. E eu quero, antes de voltar para ela, para a última pergunta, lembrar uma coisa a vocês agora. Muita gente sabe dessa. Quando eu era mais jovem, que meus filhos eram menores, eles diziam que eu era a melhor pregadora do estado, do Rio Grande do Norte. Mas eu sabia que não era, né, gente? Quer dizer, mas eles gostavam de me ouvir. Gostava. Isso aumentava a minha responsabilidade. Eu não posso falhar diante deles. Eu sou o Cristo primeiro que eles conhecem dentro de casa. Qual é a alegria maior? O neto, agora com 10, 11 anos, quando saía comigo para pregar, hoje ele já tem 14, ele dizia, não me mande para o departamento infantil não. Eu quero ficar para ouvir vovó, porque vovó prega muito bem. É um privilégio meu. É um privilégio. A Bíblia diz isso. Timóteo, eu me lembro da fé não fingida que você tem. Você tirou de quem? De Paulo? Dos teólogos? Não. Você herdou, você aprendeu da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Tudo começa em casa. Tire as máscaras. Não viva como propaganda de margarina, viva a realidade, porque você é uma pessoa preciosa para Deus, para essa família e para a sociedade. Exatamente, para essa família, né? Eu me lembro, para essa Valéria, família, como é importante essa história de tirar a máscara, até porque a máscara uma hora vai cair. E tu sabe muito bem como psicólogo. Uma hora vai cair, e aí, como é que vai ficar, né? Não dá para representar a vida toda. A gente representa por um tempo, mas a vida toda não representa. De uma hora
você vai, e aí como é que vai ficar? E você vai, aí vai ser aquele ditado, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Né? Não dá. Então tem que viver realmente dentro da realidade da sua casa, ensinando aos filhos, porque é você e eles. Então isso tem que ir aonde for, porque eu já ouvi famílias dizendo, meninos dizendo, eu gosto tanto quando papai e mamãe estão lá na igreja, é bom demais, porque em casa é um desmanteiro. Então essa é a minha missão de ensinar mulheres. Porque o livro, eu podia ter escrito esse livro sozinha. O convite da editora foi para que eu escrevesse o livro só. Eu digo, não, eu tenho outras mulheres comigo que carregam as marcas de Cristo e que podem também contribuir no crescimento espiritual de muitas mulheres. Verdade. E por isso abrimos mão para outras coautoras estarem comigo. Porque eu continuo fazendo aconselhamento, mentoria, para que você saiba que tem uma vida linda para viver aqui na Terra. É aqui. A vida abundante começa aqui. Sabe por quê? Porque no céu você não precisa de mais nada, querida. O céu é tudo. Mas você precisa, como cristã, ter uma vida abundante. Uma família feliz. Não é uma família perfeita. Uma família feliz. Um marido, uma esposa, uns filhos. Um lar onde Cristo seja a pessoa invisível, mas real no meio de vocês. Deus abençoe. Eu estava me lembrando de uma história no Instagram, né, onde o pai colocou a filhinha, né, e ele inventou aquele cenário e disse que estava fazendo uma entrevista para uma grande empresa, né, uma entrevista para emprego. E ali ele começou a relatar sobre ele deixou a filhinha do lado, né, e ele disse, então, eu acordo de manhã muito cedo, tipo 4 da manhã, já vou lavar louça, minha esposa acorda, eu já tô com o café da manhã lá e a menininha olhando para ele. Já sei. Aí ela, não, porque eles eram americanos. Eu acho, não, ela não estava concordando com aquilo. Ele, então, aí depois eu vou correr. Pronto, agora eu já corri, já fiz tudo, já botei café da manhã. E a menina, não é verdade isso, não é verdade. Então, assim, isso me passou uma grande lição. Então, não é o que eu muito falo. São as minhas atitudes, são as minhas ações. As ações têm que ser correspondentes com o que eu falo. Eu me lembro uma certa vez que quando eu fui ministrar e que eu olhei na fileira da frente, estava o meu esposo e o meu filho. E eu disse, olha aí, o grande público da minha vida. Porque o que eu falar aqui transcreve o que eu sou dentro de casa. Então, se eu não for aquilo que eu estou pregando, eu já vou ser reprovada aqui. Eu não preciso ser reprovada em Deus, eu já vou ser reprovada diante das pessoas que vivem comigo. Então, o quanto é importante a gente ter essa referência, que é Cristo na nossa vida. Apóstolo Paulo, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele sabia que você imitar o que é certo, você ter referência do que é certo para a sua vida, porque eu costumo dizer, converse com essa pessoa 5 minutos que você vai ver o que é que ela tem dentro do coração dela. Você começa a conversar, essa pessoa só murmura. Você começa a conversar, essa pessoa só fala desgraça. Gente, a palavra de Deus, ela me ensina e ensina-nos que nós devemos andar numa vida abundante, uma vida de fé, uma vida de paz, de alegria no Espírito. Esse é o reino de Deus que já está inserido dentro de nós. Então, nós precisamos realmente reagir, ter uma reação naquilo que Deus nos chamou para a grande missão, que é a sua casa, que é a minha casa. Comece lavando os pratos, glorificando a Deus e amando a Deus sobre todas as coisas, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Estamos no final do nosso programa. Um beijo no coração. Obrigado, Vandira. Obrigado, Valéria. E até sábado, se Deus quiser. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência. Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença. No arraiado favorito,
bate forte o coração, a felicidade explode igual a rojão. Arraiado Favorito, nossa história, nossa tradição.